Olá a todos! Hoje a gente tem uma análise acadêmica muito importante e super atual para fazer. Nós vamos investigar exatamente o que determina se as pessoas conseguem ou não cumprir as regras de isolamento durante emergências de saúde pública. Sabe, é um tema realmente fascinante. Afinal, criar uma lei mandando todo mundo ficar em casa é até que é simples no papel, não é verdade? Mas fazer isso acontecer na vida real envolve algumas dinâmicas humanas muito, mas muito profundas. E para garantir que a nossa análise seja bem clara, vamos seguir essa estrutura. Começamos com a introdução e contexto acadêmico, passamos para a dificuldade do isolamento, avaliamos o impacto do apoio governamental e o papel da comunidade local. Depois, vamos ver a complexidade do apoio familiar e fechamos com a relevância e conclusões finais. Ponto 1. Introdução e contexto acadêmico. Para a gente entender como melhorar a adesão às diretrizes de saúde, a gente precisa olhar primeiro para os dados históricos. No passado recente, atitudes como manter o distanciamento e usar máscaras tiveram uma adesão alta, mas o isolamento completo, que é literalmente a peça principal para quebrar a transmissão, sempre apresentou taxas bem mais baixas. Mas por que será? É aí que entra o material da nossa síntese de hoje. Nós vamos nos aprofundar em um artigo científico liderado pelo pesquisador Mark Atkinson e sua equipe, publicado no prestigiado periódico International Journal of Disaster Risk Reduction da editora Elsevier no ano de 2025. E o que eles mostram com muita clareza é que ordenar o isolamento é fácil, mas cumprir a regra exige sacrifícios práticos e psicológicos gigantescos que, na maioria das vezes, passam batido pelos formuladores de políticas. E antes de avançarmos para os dados essenciais da pesquisa, convido todo mundo a seguir o canal, curtir o conteúdo e compartilhar com outras pessoas. Essa é com certeza a melhor forma da gente conseguir difundir conhecimento acadêmico e dados baseados em evidências para o maior número de pessoas possível. Ponto 2. A dificuldade do isolamento. Vamos olhar mais de perto por que se isolar é uma tarefa tão colossal. A pesquisa deixa claro que não é só uma questão das pessoas não quererem seguir as regras. Existem barreiras subjacentes muito reais, geralmente ligadas à falta de recursos ou a obrigações do dia a dia. E a ciência comportamental explica isso de um jeito muito bacana. Para qualquer comportamento acontecer, tipo ficar dias seguidos trancado em casa, 3 pilares precisam estar alinhados. Primeiro, a motivação. A pessoa precisa entender e querer fazer aquilo. Segundo, a capacidade. Ela precisa saber exatamente o que é exigido dela. E terceiro, a oportunidade. As condições em volta precisam permitir esse comportamento. Fica meio impossível se isolar se não tem comida na geladeira ou se o cachorro precisa passear, certo? Isso nos leva a uma distinção fundamental do artigo. Eles separam o isolamento em 2 categorias totalmente diferentes. O isolamento entre domicílios é basicamente a regra de não sair na rua, não ir ao supermercado nem para o trabalho. Já o isolamento dentro do domicílio é o desafio de ficar afastado das pessoas com quem se divide a casa, usando um quarto ou banheiro separado, por exemplo, e esses 2 cenários exigem soluções muito diferentes. E só para a gente ter uma dimensão da pesquisa, os autores basearam essa análise nos dados de 1.002 participantes, ao longo de 3 estudos diferentes. É uma base empírica muito sólida. Isso significa que evitamos achismos e olhamos estritamente para o que os dados dizem sobre o ser humano sob pressão. Ponto 3. O impacto do apoio governamental. O primeiro estudo olhou diretamente para o papel do Estado, com uma pergunta bem objetiva: se o governo intervier com recursos concretos, isso muda a vontade das pessoas de respeitarem o isolamento? Os pesquisadores testaram 3 cenários hipotéticos. O primeiro sem apoio nenhum, o segundo apenas com um pagamento em dinheiro e o terceiro com um pacote completo. Esse pacote incluía de tudo: hotel, entrega de comida, assistência médica e até ajuda com animais de estimação. A conclusão principal foi que o suporte prático ataca de frente aquele pilar de oportunidade que a gente falou. É muito mais eficiente do que simplesmente dar um auxílio financeiro e esperar que a pessoa se vire. Quando esse apoio real chega, acontece uma mudança incrível na nossa psicologia. A gente sai do eu e vai para o nós. A abordagem da identidade social mostra que, quando as autoridades oferecem um suporte que de fato resolve o problema material, a empatia cresce. A população sente que os governantes estão genuinamente entendendo as suas lutas. Isso diminui a resistência e aumenta demais o cumprimento das regras em prol do bem-estar da comunidade toda. Ponto 4. O papel da comunidade local. O segundo estudo sai um pouco do governo e vai para as bases, para ver como as redes de ajuda da vizinhança afetam a situação.
Os dados confirmaram que a ajuda comunitária, como um vizinho que entrega compras, dá apoio emocional ou compartilha informações corretas, é excelente para manter as pessoas sem sair na rua. Ajuda muito no isolamento entre domicílios. Mas, curiosamente, essa mesma ajuda quase não teve impacto para quem precisava fazer o isolamento dentro do domicílio. Ou seja, os grupos locais ajudam muito, mas têm limites claros quando o problema está da porta para dentro. Ponto 5. A complexidade do apoio familiar. E é exatamente da porta para dentro que as coisas ficam mais delicadas, que é o foco do terceiro estudo, focado na nossa própria família. A grande questão levantada pelos dados foi a seguinte: e quando o paciente é o principal cuidador de crianças pequenas? Olha, essa foi de longe a dinâmica mais complexa de toda a pesquisa. Porque tentar manter distância física total, quando você precisa cuidar de dependentes, cria um verdadeiro quebra-cabeça prático e emocional. Os resultados revelam um baita paradoxo. Para as pessoas sem filhos, o apoio da família facilita em muito isolamento em casa. Mas para quem tem responsabilidade com crianças, a ajuda da família, na verdade, aumenta a dificuldade de manter um isolamento rigoroso. Isso acontece porque, para ajudar a cuidar das crianças, muitas vezes o parente precisa entrar na casa e interagir fisicamente, quebrando aquela barreira. E o forte laço emocional torna incrivelmente difícil se isolar fisicamente de quem está ali na mesma casa dando suporte. Ponto 6. Relevância e conclusões finais. Juntando todas essas peças, o que a literatura científica nos deixa de ensinamento para as futuras políticas públicas? A conclusão primária do artigo é de que fornecer um apoio genérico, em tamanho único, simplesmente não funciona para todo mundo. O auxílio precisa obrigatoriamente ser adaptado às circunstâncias de vida de cada um. Uma família de 5 pessoas num espaço apertado precisa de soluções completamente diferentes de alguém que mora sozinho e não tem independentes. Entender isso é absolutamente vital não apenas para futuras pandemias, mas para garantir que a sociedade coopere diante de qualquer desastre ambiental, onde seja necessário abrigar ou evacuar populações. O apoio inteligente realmente salva vidas. Bom, o nosso aviso obrigatório. Este conteúdo é uma síntese automatizada com apoio de inteligência artificial, baseada integralmente nos dados do artigo científico referenciado. Vamos finalizando por aqui, mas deixo uma reflexão provocativa. Se a cooperação pública é o nosso maior escudo durante um desastre, será que estamos hoje estruturando sistemas de apoio que realmente entendem a realidade complexa das famílias? Ou ainda esperamos que todo mundo cumpra regras inatingíveis sem receber a ajuda certa? Continuem buscando conhecimento e até a nossa próxima análise.